Amém. Pai do Senhor Jesus Cristo, nós vamos agora iniciar nosso papo de escola bíblica, dando continuidade aos assuntos que nós estamos estudando a respeito da supremacia das Escrituras. E na lição de hoje, nós vamos tratar sobre as histórias do Novo Testamento, os livros poéticos e uma mensagem ao coração, tá? Nós estamos hoje aqui com o pastor Cariús, professor da nossa igreja, e vai estar comentando conosco aqui sobre a revista, né, pastor? Amém. Bom, primeiramente também, Pai do Senhor a todos, que Deus possa estar, através dessa podcast de hoje, trazendo aí um pouco mais de conhecimento e esclarecimento também daquilo que a lição se propõe para trazer aí aos nossos corações. Afinal de contas, a lição de hoje fala exatamente aquilo que a Bíblia, através dos livros históricos e poéticos, vem falar aos nossos corações. Amém. E não esquecendo, hein? Curte, compartilha, comenta. É fundamental que você se inscreva também e ouça também em outras plataformas, como diz a Spotify, além do nosso YouTube, da igreja. Amém? Que Deus abençoe você. Então, continuando aqui. Nós usamos a lição número 8 aqui, A Lei e os Evangelhos Revelam de Jesus, professor Johnny. E hoje tem umas histórias e as poesias que falam ao coração. Então, a Bíblia, ela tem essas divisões, A Bíblia de maneira... Vou falar da Bíblia hebraica, pastor? Que é o que eles usam, que o Novo Testamento os judeus não usam, Eles usam a Bíblia hebraica. Então, o Antigo Testamento tem algumas divisões, pastor? Como é que funciona isso? O Antigo Testamento ele vai estar dividido praticamente no Pentateuco, Depois nós vamos falar aí dos livros históricos e também vamos falar aí dos livros poéticos, Que é o que a lição se propõe aí no dia de hoje, é exatamente falar sobre os livros históricos, que foi quando o povo de Deus, através de Israel, entra na Terra Prometida, e os livros poéticos, que vai falar como o povo de Deus naquela época se expressava diante do Senhor. Eles revelam como a igreja do Antigo Testamento pensava sobre Deus, se relacionava com Deus e abria-se o seu coração para que a gente pudesse hoje entender e compreender aquilo que eles tinham da parte deles para com o Senhor. E quando você fala de poesia, a rima é diferente, Não é a rima do jeito que a gente conhece hoje. Sim. Os livros, quando eu falo de livro poético, eu falo dos livros aí de Jó, Livro de Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Alguns escritos em prosa, como é o caso do livro de Jó e do livro de Eclesiastes, e alguns escritos na forma de poesias, como é o livro de Salmos, Cantares e Provérbios. Então, a gente vê claramente, porque a gente quando abre os livros poéticos, a gente vê uma história sendo contada, às vezes é uma oração, às vezes tem uma medida diferente daquilo que a gente vê hoje em dia em restrição aos louvores. Na verdade, o nosso é até pobre muitas vezes de conteúdo, É uma certa repetição contínua e às vezes de conteúdo é muito pobre. E é diferente do povo de Israel, que às vezes tinha mais um propósito de expressar um sentimento a Deus ou contar alguma história, O livro de Salmos, que no original hebraico quer dizer Telerim, que é exatamente cânticos, seria semelhante hoje aí à nossa harpa cristã. Ele é um livro que contém dentro dele muito desses sintomas, Quando eu falo sintoma, eu falo da expressão, do sentimento, do coração das pessoas que ali se relacionavam com Deus na época do Antigo Testamento. E o livro de Salmos, ele vai conter exatamente isso, esses sentimentos. Muitas vezes sentimentos que expressam a nós sentimentos não bons, mas também sentimentos bons. Sentimentos onde Deus os levantava, Deus os sustentava, Deus os provia, mas também sentimentos onde eles se sentiam sozinhos, se sentiam afastados de Deus. Então o livro de Salmos provê exatamente isso, Hoje, como você não falou, muitos dos louvores hoje às vezes remetem até mesmo a mantras, repetição, mas o livro de Salmo, como um livro contido... Tem mais efeito psicológico, Exatamente, o efeito psicológico da pessoa poder ali estar repetindo. Mas o livro de Salmos, por exemplo, ele contém princípios fundamentais para que a gente possa entender e compreender como Deus trata com o seu povo, cuidando, zelando e dando a ele o sustento necessário para que a gente possa passar por esse período que a Bíblia, na tipologia bíblica, coloca como o deserto. Então, quando a gente fala aqui dos livros históricos, por exemplo, a gente está falando quando Israel entra na Terra Prometida através de Josué.
E nós sabemos que ali passou-se um período de 200 anos até chegar o período dos juízes, que é um transcurso de quase 400 anos, que aí começa então a entrar no período dos reis. E esse período é um período que a tipologia bíblica são fatos e personagens do Velho Testamento prefigurando fatos e personagens do Novo Testamento, prefigura para nós o tempo de deserto em que nós estamos passando. Afinal de contas, saímos de onde nós estávamos, presos no pecado, libertos em Cristo Jesus, como Israel foi liberto do Egito para entrar em Canaã, e eles entraram em Canaã e nós esperamos também entrar em Canaã, a Canaã celestial preparada por nós em Cristo Jesus. Então, os livros históricos que são usados pelo povo de Israel, que o senhor bem explicou, né, que exemplifica toda a história da entrada de Canaã e prefigura Cristo, na verdade, e a gente sabe que existem outros livros que têm um certo valor histórico. A exemplo dos Macabeus, né, que foi instaurado ali no período da Contra-Reforma aproximadamente, e entre outros. Mas a gente sabe que os judeus eles usam apenas o nosso Antigo Testamento, é o que os judeus usam. Tem essas divisões, né, históricos, proféticos, poéticos, e eles usam esses livros que nós hoje temos no Antigo Testamento. Então, o poder de autoridade, de validação por parte do povo de Israel como lei, como autoridade, como palavra de Deus, é o nosso Antigo Testamento. Então, essa diferença eu acho que é fundamental, né? Porque hoje as pessoas têm muito acesso às informações. E aí, existe nas redes sociais, no YouTube, etc., a ideia de invalidar o Antigo Testamento. Faz muito tempo que foi escrito, existem tantos outros livros. Mas é necessário entender que tudo isso aqui tem a validação do povo original, na verdade, que escreveu, né? Sim. A Bíblia nos orienta que o Novo Testamento ele não é um compêndio doutrinário para nós que vivemos hoje na dispensação da graça. O compêndio doutrinário para nós, ele está no Novo Testamento. Mas o próprio Senhor Jesus, ele não anulou o Velho Testamento, a lei. Pelo contrário, ele cumpriu ela para que ele inaugurasse a dispensação da graça, que é o Novo Testamento, que para nós é o compêndio doutrinário que nos relata e nos diz e nos informa como é o nosso relacionamento com Deus, o relacionamento com o nosso próximo e conosco mesmo. Ou seja, a validade do Antigo Testamento se mantém, não foi anulada. Não foi anulada de forma alguma. E é importante que a gente ressalte também que o Velho Testamento, né, a gente tem ali ensinos fundamentais, porque quando a gente vai para os livros históricos, a gente vê aquilo que Deus fala acerca do homem. Quando a gente vai para os livros proféticos, nós vamos ver ali Deus falando ao homem. E quando a gente vai para os livros poéticos, nós vamos ver ali como é que o homem, naquela época, quando eu falo homem, homens e mulheres ali contidos da igreja do Velho Testamento, eles falavam com Deus, né? Porque a gente, como igreja hoje, nossa convivência diária que nós temos nos transcursos dentro dos templos, a gente vê a pessoa, mas nós não conseguimos ver o coração. O coração da pessoa está diante de Deus. Deus sonda os corações. E nos livros poéticos, o muito bacana que tem ali é exatamente isso. É a igreja do Velho Testamento se abrindo para o Senhor e colocando, expondo para ele como era o seu interior, qual era o sentimento que ele estava vivendo, o momento de vida que ele estava, e essa interação com Deus fazia com que ele se fortalecesse e prosseguisse na sua caminhada. Então é com base nisso então que a gente vê a divisão ali do Antigo Testamento, como o senhor trouxe muito bem. O senhor está até fechando já a revista falando, né, quando a gente fala de coração, quando o povo de Israel se abre nos livros poéticos a Deus, e temos ali, principalmente nos profetas, que Deus falando ao coração do homem. Então ali mostra um Deus que se interage, um Deus que se interessa, um Deus que se importa, que mesmo estando lá nos altos céus, a gente tão pequeno e finito, ele se preocupa com aquilo que passa dentro do coração, no sentimento de cada um. Sim, essa lição que nós estamos estudando aqui, a lição de número 9, né? Ela traz bem essa posição de Deus dentro da sua palavra e fala sobre a supremacia,
da palavra de Deus, né? É importante também, né? Nós que temos essa interação aqui, militares aqui, né? Falar de supremacia e superioridade, né? Quando você fala de superioridade, você fala de algo que é superior a outros. Quando você fala de supremacia, você fala de algo inigualável, né? Algo que está superior a todos os superiores. Então, como autoridade bíblica, a Bíblia é uma autoridade que sobre ela não existe nenhuma outra. Ela é suprema. E aí, quando você vai para o Velho Testamento, você consegue fazer essa interação dessa situação, porque Deus se revela sempre interessado no ser humano. Você vê no Novo Testamento, quando ele busca no meio da multidão, ele busca alguém, individual. Individual, é sempre. Então Deus sempre buscou o ser humano, para que esse relacionamento com ele pudesse fazer com que esse ser humano crescesse a cada dia. O que acontece muitas vezes, por nós não termos esse discernimento, a gente, em vez de estar a cada dia como cristãos, nos aproximando mais de Deus, na sua grande parte, grande maioria, por não se atentar ao estudo genuíno da palavra de Deus, na busca disso, na motivação do seu coração, em vez de diariamente buscar para poder se aproximar, na falta da busca acabam cada dia se distanciando de Deus. E Deus continua buscando o ser humano. No Velho Testamento a gente consegue identificar muito isso, quando Deus trata Israel, né, levando Israel várias vezes à correção dos povos que eram vizinhos a eles. Né? Tanto lá no período de Juízes, quando a Bíblia diz que cada um fazia aquilo que queria, né? Aí Deus levantava um povo vizinho para trazer uma correção. E essa correção acabava sendo frutífera por um tempo, mas não por todo o tempo. Até que no período já de reis, né, inaugurado através de Saul, e depois prosseguido por Davi, através do seu filho Salomão, quando passa o trono, o reino é dividido. O reino do sul, o reino do norte, aonde depois de um período de sucessão de reis, Deus então permite em que os assírios dominem o reino do norte e a Babilônia domine o reino do sul. E a partir daquele momento, Israel, após esse exílio de 70 anos, ele sofre essa correção e nunca mais Israel se afasta do Senhor. E é isso que Deus deseja de cada um de nós, às vezes passando por momentos de correção, mas esse momento de correção tem que ser entendido por nós, que é algo que Deus deseja para que nós corrigimos a nossa vida naquele momento, no percurso dela, para que a gente atinja o alvo, o propósito principal. O relacionamento de Deus com o homem, ele passa fundamentalmente pela obediência e pelo temor a Deus, né? É o que a gente vê na história do povo de Israel. É porque eu acho que hoje as pessoas têm uma certa ideia de Deus, em especial pelas novas teologias que têm surgindo, né? Tantos pastores com formações diferenciadas. E o que acontece? Aí, hoje, em especial a juventude, tem uma ideia de um relacionamento com Deus, a mesma ideia que eu tenho com o Senhor, por exemplo, a relação de amizade. Então, Deus... E aí os pronomes mudaram, a ideia de conversar com Deus mudaram, e chama Deus para sentar na beira da minha cama, e Deus é cara, e Deus é você, e Deus é meu parceiro, e Deus é um cara legal. E a gente vê no Velho Testamento que essa ideia de amizade que a gente tem hoje é totalmente diferente da ideia de Deus prover um relacionamento com o povo de Israel no Velho Testamento. Sim, o livro de Provérbios, por exemplo, o tema clássico de Provérbios é o temor ao Senhor. E esse tema clássico de Provérbios, temor ao Senhor, não é ter medo de Deus, mas é respeitar a Deus. E esse respeito ao Senhor, ele passa exatamente por aquilo que muitas vezes nós temos pelas pessoas que nos antecedem, como os nossos pais, os nossos avós, onde você tem um relacionamento íntimo com ele, muitas vezes de amizade, mas jamais deixar de respeitar pela posição em que eles ocupam na nossa vida. Assim tem que ser o nosso relacionamento com Deus. Nós não precisamos ter medo de Deus, mas é necessário, como o livro de Provérbios fala, que nós tenhamos respeito ao Senhor. E o respeito ao Senhor, muitas vezes,
ele passa por essa mudança de mentalidade em que nós consideramos Deus um cara, né, amigão, parceirão, Um cara legal. um cara legal, um parça nosso. O cara lá de cima. E às vezes a gente tem que mudar essa colocação para que a gente, dentro de nós mesmos, não percamos a noção daquilo que ele representa e daquilo que ele é. Quem é Deus e quem nós somos, né? Exato. Isso precisa estar bem claro. Que ele não é um cara simplesmente, né? Ele é Deus, né? É o Senhor de nossas vidas. O que a gente me nota muito hoje é que as pessoas gostam muito de fazer de Deus, eles querem Deus como Salvador, porque tem medo daquilo que pode vir depois da morte. Né? E as bênçãos da vida também, né? A própria psicologia explica que nós temos medo do desconhecido. Do desconhecido. Então, quando o desconhecido, você tem medo dele. E as pessoas não sabem o que vai acontecer depois dessa vida e por isso tem medo. E elas querem Deus porque ouvem falar que ele é o Salvador. Mas elas têm grande dificuldade, para não dizer muita dificuldade, que ele é Senhor. E é necessário que para fazer dele Salvador, nós tenhamos ele como Senhor. Aquele que tem o domínio e o controle da nossa vida. Amém. Deus obrigado, pastor. A palavra está muito boa, a gente vai encerrar nosso podcast. Mas Deus abençoe. A lição está realmente maravilhosa, lição número 9, Histórias e Poesias de Escola ao Coração. Você venha para a escola dominical, é fundamental a importância que você vai ter o nosso pastor aqui e outra equipe de professores aqui maravilhosa ensinando a você a respeito da palavra de Deus. Não é uma oportunidade única que a igreja, muitas igrejas às vezes não têm, mas graças a Deus a Assembleia de Deus aqui de Taubaté, ela dá prioridade ao ensino da Bíblia, então vem aqui aprender a palavra do Senhor e a gente aguarda que você participe com a gente, interaja, curta, compartilhe, manda para a família. Isso serve como evangelismo, né? Eu tenho usado muito como forma de evangelismo entre amigos, familiares, conhecidos. Hoje a gente às vezes não consegue, né, pastor, entregar um papel, uma literatura, que eu fazia muito, mas a gente consegue divulgar esse trabalho para divulgar a palavra do Senhor. Então o senhor faz seu encerramento. Amém. Eu também agradeço, né, a oportunidade ao Samuel, nosso coordenador, e a toda a equipe, né, de estar aqui compartilhando essa porção da parte do Senhor. E essa lição é uma lição que vai nos trazer bastante ensinamento para as nossas vidas, principalmente nos confrontando para que a gente possa fazer as mudanças necessárias nos rumos e desviados que porventura nós tenhamos e aperfeiçoar ainda mais os rumos certeiros que a gente já tem colocado em nossas vidas através exatamente da mudança que a palavra de Deus nos faz refletir e ter. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida. A gente se vê no próximo bate-papo de Escola Bíblica.